Ainda que seja, ministro, ainda que seja um debate ainda travado assim, em setores muito especializados, mas que, como se transformou numa das suas prioridades, que é a aprovação do projeto da reforma ortográfica, evidentemente o senhor perde um pouco de unanimidade aí nessa área. Mas eu tenho uma pergunta mais objetiva para fazer e que talvez exija do senhor uma reflexão mais longa. Eu me lembro que mais ou menos na década de 40, no final da década de 40 ou começo da década de 50, o professor e crítico Antônio Cândido dizia que a língua portuguesa é uma língua desgraçada porque ela não era suficientemente polida pelo pensamento, consequentemente inadequada para o pensamento. Eu queria que o senhor falasse sobre em que a reforma ortográfica poderia contribuir para esse polimento. Eu raramente, lendo o Antônio Cândido, que eu reputo uma das cabeças pensantes consagradas, com razão, neste país, não me recordo dessa... Foi quando ele criticou o primeiro livro da Clarice Lispector, Perfecção Social. Mas será uma coisa que ele não reafirmará do mesmo modo. Foi ter uma história, destacar uma coisa e dar a ela um valor absoluto. Antônio Cândido não pensa dessa forma, mas de qualquer jeito é relevante que ele tenha dito. E tenha dito por o seguinte: a divulgação da língua portuguesa dentro do próprio âmbito da língua portuguesa é pobre. Nós somos um país de baixa literatação interna, de baixo consumo interno da palavra escrita. A ideia de um livro per capita per annum não é por acaso. Quer dizer, nós somos uma cultura que, já tendo 1000 anos de tradição escrita, pelo menos, é, entretanto, pobre de intercâmbio escrito dentro de si. E isto deriva de vários fatores, um dos quais, o principal, é que realmente pertencemos a uma coletividade que não tem sabido distribuir a sua riqueza, infelizmente.